Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mundo mágico do direito empresarial. Lembrando que nós já trouxemos um estudo acerca do histórico, acerca na verdade do conceito de empresário e paramos dentro do tópico número 3, que diz justamente sobre a capacidade empresarial. Nós pontuamos que para ser empresário, o sujeito necessita ter capacidade civil plena, né? E por demais não estar impedido. Na última aula, no último bloco pelo menos, eu expliquei para vocês acerca da capacidade civil plena. Falei sobre capacidade genérica de direito, capacidade de fato, exercício e a capacidade civil plena propriamente dita, lembrando que ela pode ser antecipada no caso de emancipação, né? O que mais nós trouxemos no final do último bloco? Falamos daqueles indivíduos que se encontram excluídos da atividade empresarial. Quem são eles? E aí nós falamos, né, daqueles que exercem atividade intelectual, aqueles que não possuem organização e até mesmo aí alguns indivíduos que exercem uma atividade rural e não se encontram registrados, né? Tudo bem, tudo tranquilo. O que falta para terminar a capacidade empresarial é justamente um estudo vertical sobre aqueles que estão impedidos de exercer essa atividade. Porque, como o próprio conceito diz, quem pode ser empresário? Aquele que tem capacidade civil plena e não esteja impedido. Notem, e isso é bastante importante. Quando nós começamos a falar sobre os impedidos, se faz imprescindível observar que esses impedidos são pessoas que têm capacidade, ou seja, eles têm a aptidão de exercer, realizar atos da vida civil. Entretanto, eles não podem ser empresários. Nós temos então o que? Uma limitação trazida, ou seja, pelo Código Civil ou até mesmo pela Constituição, por leis e tudo mais. São, em outras palavras, 9 pessoas aí que estão impedidos de exercer a atividade empresarial. As 3 primeiras, de certa forma, elas até podem, o que elas não podem é exercer a administração dessa atividade. Quem são essas 3 primeiras? São os chamados funcionários públicos. Então, funcionário público, de certa forma, não pode exercer atividade empresária, mas não podendo tão só administrá-la, né? Número 2, além do funcionário público, podemos falar dos militares e derradeiramente dos membros do Ministério Público e da magistratura. Esses indivíduos, eles se encontram já descartados. Descartados, a gente fala de plano, ou seja, eles não exercem a atividade porque eles estão impedidos de certa forma, só não podem exercer a administração, para ser mais específico. Os demais, eles nem a administração podem, ou seja, a própria norma já traz uma certa limitação. Quem são eles? Corretores e leiloeiros, porque temos leis específicas pontuando que esses indivíduos e essas pessoas já estão descartadas. Por demais, deputados, congressistas, né, eles não podem, obviamente, ser empresários daquelas empresas que têm aí, de certa forma, uma atuação com o poder público, né? Ou seja, porque de certa forma aí haveria, né, em outras palavras, 50 tons de cinza, né? Haveria aí um estudo acerca de elite, o deputado sendo empresário que ao mesmo tempo sua empresa tem contato com o poder público, sendo que ele exerce uma função de natureza pública, né? Olha que loucura, como representante do povo. Então haveria uma putaria, né? Que loucura, razão pela qual ele também não pode exercer essa atividade. Quem mais que não pode exercer essa atividade? Os indivíduos que já estão falidos, né, de acordo com a lei da falência, Lei 11.101 do ano de 2005. Lembrando, obviamente, que essa limitação imposta a eles, ela vai desde a decretação da falência até, obviamente, o eventual trânsito em julgado de sentença, né, que ocorra de forma posterior aí. Show de bola. O que mais que não pode exercer essa atividade empresária? Já foram 6, né? Nós ainda temos outras 3 pessoas aí para serem trazidas. Outras que não podem ser são justamente os estrangeiros, né? Lembrando que essa limitação dos estrangeiros, ela se encontra talhada, esculpida na nossa Constituição, na nossa Bíblia Política, nos artigos 171, em seu respectivo parágrafo, que agora lá não me lembro se é o parágrafo 1º ou 2º, né? E no artigo 222 da nossa Bíblia Política, no artigo 222 da nossa Constituição. Lembrando que estrangeiro, gente, eles não podem exercer 2 tipos de atividade. Quais seriam esses tipos de atividade, para ser mais preciso? Eles não podem exercer, por exemplo, pesquisa, né, de recursos minerais e potencial hidráulico, e também não podem exercer aquelas empresas voltadas à ideia de uma radiodifusão, de sons e imagens. E por que não? Porque essas pessoas, de certa forma, divulgação de som e imagem e tudo mais, eles podem influenciar a coletividade, né? É óbvio que eles podem, de acordo com o que se encontra lá, exercer aí 30%
50% do capital e não podem, nunca, em nenhuma hipótese, ter a possibilidade de ter o domínio da programação daquilo que será ventilado nessas respectivas empresas. Quem mais que não pode? Não pode também ser empresário, que também está impedido, aquelas pessoas que são devedoras do INSS e, derradeiramente, os indivíduos que estão casados. Ah, prof, mas eu conheço várias pessoas que estão casadas e eles exercem empresa. Tomem muito cuidado. Cuidado em que sentido? O que depende desse impedimento é justamente ou seja, em outras palavras, o regime de bens. O regime de bens desse casamento, né? Então nós temos uma limitação justamente acerca disso, do regime. Em outras palavras, nós podemos lembrar que dentro dos estudos relacionados aí aos regimes de bens, nós temos um princípio que se chama o princípio da liberdade de escolha, né? O sujeito ele pode escolher qualquer regime de bens. Obviamente, ele também pode não escolher nenhum regime de bens. Se ele não escolhe nenhum regime de bens, aí ele será imposto o regime legal supletório, que hoje em dia, após a lei do divórcio, é justamente o regime da comunhão parcial de bens. Tranquilo. Entretanto, nosso Código Civil, ele esculpe 4 regimes de bens, né? Lembrando que é possível até, inclusive, criar regime desde que não ofenda a ordem pública, né? Quais são os regimes cunhados pelo Código Civil? Temos a comunhão parcial de bens, esse daí é indiferente para nós. Temos a comunhão universal de bens, onde todos os bens se comunicam, né? Adquiridos antes, depois do casamento, de forma gratuita ou onerosa. Opa, se a pessoa é casada na comunhão universal de bens, ela não pode exercer a empresa, tudo bem? Então, impedimento na comunhão universal. Outro regime é a participação final dos aquestos. Essa também não interfere em absolutamente nada para nós, tá? E derradeiramente nós temos como último regime o regime da separação total de bens, né? Lembrando que essa separação total ela pode ser convencional ou legal, mas isso é indiferente. O que é importante dizer é que justamente essa também separação total de bens, o sujeito que tiver então casado sobre essa separação total, ele também não poderá ser empresário. Então quem não pode ser empresário daqueles que são casados? Quem tem impedimento? Aqueles que são casados na comunhão universal e também aqueles que são casados dentro do regime de separação total de bens. Até aí tranquilo, até aí sem nenhum entrave, sem nenhum óbice. O que é interessante falar? Já que nós estamos falando das pessoas casadas e tudo mais, eu quero comentar com vocês, conversar com vocês acerca daqueles chamados empresários casados. E o que acontece? Acontece que esses empresários casados, eles podem, de certa forma, e isso se encontra no Código Civil, né? Salvo engano, artigo 970 e pouco em diante, eles podem fazer o quê? Eles podem, na verdade, vender, independentemente do regime. Aqui então pode ser qualquer regime de bens, tudo bem? Eles podem vender ou gravar com ônus reais, né? Alienar, ou seja, gravar com ônus real qualquer tipo de bem. Em outras palavras, o empresário, ele, independentemente da autorização do outro, sem outorga do outro cônjuge, independente do regime, ele pode alienar e gravar de ônus reais esses bens, né? Então nós temos aqui uma grande observação quando a gente fala dos chamados empresários casados. Bem, dito isso, nós terminamos a ideia da capacidade civil plena, né? E terminamos a ideia da capacidade do empresário. E o que eu quero falar com vocês a partir de agora? Quero começar a falar com vocês sobre as obrigações do empresário. E notem, são 4 obrigações que nós iremos ventilar aí para vocês no próximo bloco. Deixo desde já aí um forte abraço e excelentes estudos para todos vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau.